Olá, nesse vídeo vamos ver um pouquinho sobre o processo de absorção e transporte de um íon muito importante para o nosso organismo, que é o ferro. Então, o ferro é um elemento que ele pode ser encontrado na forma associada a um anel porfírico, que é o ferro mais 2 associado àquele anel porfírico. A gente chama esse ferro de ferro M. Ferro M, que tem origem animal. E um outro tipo de ferro, que é o ferro não associado a esse anel porfírico, que é o ferro chamado de ferro não M. E ele pode ser encontrado ferro mais 3, ferro mais 2. O ferro mais 2 é o chamado ferroso. Ferroso. E o mais 3 é o férrico. Bom, então o que acontece aqui é a diferença de carga de elétrons, né? O ferro mais 2, ele tem mais elétrons, e o ferro mais 3, ele tem menos elétrons na última camada. Então vamos lá. O ferro mais 2, ferro mais 3. E aí essa conversão de ferro mais 2 para ferro mais 3 é uma oxidação que tem que acontecer. Oxidação. E do ferro mais 3 para o ferro mais 2 é uma redução. Qual que é a base para a gente aplicar aqui? O ferro mais 2 é essa forma aqui que ocorre o processo de absorção. Então, todo o ferro mais 3, para ser absorvido, ele vai ter que ser reduzido. Então, eu vou ter uma atividade enzimática da uma ferro redutase. Ferro redutase. E o ferro mais 3 é um ferro bom para ser transportado pelo corpo. Transporte, para se ligar ao transportador de ferro. Então eu preciso de uma enzima que chama ferro oxidase. Ferro oxidase. Bom, essas reações acontecem de grande forma no intestino. Então o ferro M, ele já está na forma para ser absorvido, né? Então vamos dar uma olhadinha no processo de absorção. Aqui é interessante a gente fazer a célula responsável pela absorção. Então vamos pôr aqui um enterócito, parede do enterócito. Vou fazer pouco, mas aqui eu vou ter as microvilosidades daquele enterócito. E essas microvilosidades, elas estão no domínio apical da célula. Pode pôr um núcleo aqui. E isso significa que está voltado para a luz. Então tenho a luz ou o lúmen intestinal, e é por aqui que eu vou ter a passagem do ferro. E a membrana basolateral, o domínio basolateral, ele está apoiado no conjuntivo, e aí vou ter os vasos sanguíneos. Bom, se a gente pegar o ferro mais 2 ligado ao anel porfírico, o ferro M, ele vai ter um transportador, tá? Esse transportador, ele está localizado
na membrana apical para promover a absorção. Então aqui eu vou ter um transportadorzinho desse ferro M, que é o transportador, é o chamado transportador de ferro M, HCP1. E esse ferro M, ele entra nesse enterócito, então essa célula aqui é o enterócito intestinal, e ferro M, o seu anel porfírico, vai sofrer a ação de uma enzima chamada M-oxidase, ao qual eu vou liberar o ferro do seu anel porfírico, e aqui eu vou formar a biliverdina e gás carbônico. Tá. Esses elementos aqui a gente não vai tratar nesse momento, mas aqui eu formei o ferro mais 2. O ferro, na sua forma férrica, lá, mais 3, vai sofrer a ação de uma enzima aqui na bórnea escova para tirar esse... na verdade, eu vou reduzir essa carga positiva, né? Ele vai se transformar em ferro mais 2. Então eu vou ter a ação de uma ferro-redutase aqui. Vai ter uma enzima, vou marcar aqui do ladinho, que é a ferro-redutase. O ácido ascórbico, né, a famosa vitamina C, também viabiliza essa biotransformação do ferro mais 3 em ferro mais 2. E esse ferro mais 2 agora, que é o ferro não M, não está ligado ao anel porfírico, ele tem um transportador aqui, que é um transportador divalente, né, de metal. É o DMT, transportador divalente de metal 1, que absorve não só ferro, mas cobre, zinco e magnésio. E aqui, esse ferro mais 2, ele também consegue, por esse transportador, DMT1, entrar nesse enterócito. O que pode acontecer com esse ferro? Ele pode ser estocado aqui, eu posso ter o estoque desse ferro no enterócito, que é a chamada ferritina, ou levar esse ferro para a corrente sanguínea. Para levar esse ferro para a corrente sanguínea, eu vou ter um transportador aqui na membrana basal. Esse transportador é a chamada, ou chamado ferroportina. A ferroportina vai permitir que o ferro mais 2, forma ferrosa dela, caia na corrente sanguínea. Só que esse ferro tem que se ligar a um transportador, que é a transferrina. Aqui eu vou ter um transportador de ferro. Transferrina. E para esse ferro se ligar, ele tem que ser oxidado para se transformar em ferro mais 3. E aí eu tenho a ação de uma ferro-oxidase. Bom, eu consigo transportar isso para o fígado, e quando os níveis de ferro começam a elevar, começa a aumentar a quantidade de ferro no organismo, o fígado, ele acaba liberando uma substância chamada epicidina. E a epicidina, ela vai degradar a ferroportina. Como os níveis de ferro estão altos,
ela degrada a ferroportina e mesmo que eu tenha ferro ingerido, ele não passa para a corrente sanguínea. Então essa é a parte 1 do processo de absorção do ferro. No outro vídeo eu vou comentar sobre a liberação desse ferro da associação feita com a hemoglobina na destruição dos glóbulos vermelhos do corpo.